Muito boa noite a todos. Boa noite de novo, Natália. Todo mundo já se apresentado aí? Já fizemos uma festa. Assim que é bom, Bruno já ajudou muito, em poucos minutos. A gente já explorou bastante, né, Jane e o Bruno? O pessoal tá entrando aí. A gente já Sim. começa. Um pouquinho. Viu, Natália? Vai ter essa questão do meu áudio com a minha apresentação. Aí vai ficar tendo essa troca. Como que faz? Boa pergunta. Aí vai ter que fixar? Deixa fixado. Aí você que fixa para mim? Aqui para mim Né? já tá aberto, eu consigo ver todo mundo. Eu também. Então, maravilha. Oi, Clau. Abre esse áudio, Clau. Abrir o microfone, né? Aquele ruído gigantesco. Né? Porque aqui atrás tinha um painel tipo cidade inclusiva, né? Camiseta do Olga Costa. Reunião até agora. Eu olhei na câmera e falei, Jesus, o painel da cidade inclusiva tá aqui, deixa eu tirar esse painel. Arranca painel, troca a camiseta, muda tudo. Gente, Tamo assim, junto. ó. Eu também. Eu tava com outro painel, mas eu tava em chamada de vídeo e é uma loucura. Para quem não conhece, a Clau, ela é pedagoga do Instituto. Deve estar fazendo várias coisas em casa, porque aqui a gente trabalha daqui, trabalha do escritório, trabalha de todos os lugares, né? Aí monta cenários. O calendário aqui. Olhando, o que eu tenho? Qual que é? Deve ficar assim, eu olho e falo, não. Oi, gente, tudo bem, Monte Azul? Porque eu olhei que é terça-feira. Gente, olha. É assim Já mesmo. tá. E a idade avançada, então pensa, menina. Pelo amor de Deus, vamos parar com essas ideias de idade. Vamos lá, a coisa tá over. Tá difícil. É, gente. É isso aí. O pessoal tá entrando. Vou desligar o microfone então. Tá bom. Beijo. Boa palestra. Beijo. Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Como que faz para fechar os áudios? Eu vou fechando. Pode ficar Entrou alguém animada. entrou uma galera animada aí. Eu gosto de. Aqui é o nome da sua irmã, mãe. Manda esse fundo aí pra mim, pra eu colocar aqui na minha tela verde, expansão em movimento. Tá legal, né? Mando. Como é que eu faço pra te mandar? Manda no WhatsApp, vou te mandar um. Me manda um oi? Você tem meu WhatsApp? Não, vou mandar aqui no chat o número. Ah, tá. Dá para fazer isso para todo mundo, Bruno? Ai, dá, mas eu acho que tá meio em cima da hora agora. Mas dá. Não, só estou perguntando, não quero fazer, não, senão você vai. Agora não dá para você ficar explicando. No Google Meet dá para trocar, né, as telas, colocar atrás. Tem de praia, tem de campo. Deixa eu pegar aqui onde é que tá. Todo trabalho deixa.
Não, não, tá fácil, tá fácil. Eu só preciso pegar aqui, Tá. tá na minha pasta. Mandei aí, Bru. Eu tô mandando o vinho roxo. Ok. Vou abrir aqui. Então, começando, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de expansão e movimento. Trata-se de um projeto de capacitação 100% online, 100% gratuito para você que está aí na sua casa, seja estudante, participante, pai, mãe, pessoa com ou sem deficiência. Esse projeto é para você, atendendo às medidas de segurança. Por conta da pandemia, o projeto é totalmente online. Rosângela, nossa audiodescritora, por favor, é com você. Desculpa, pessoal, uma leve queda aqui. Imagina. Boa noite a todos novamente. Sejam todos muito bem-vindos ao Expansão em Movimento. Mais um dia aqui de capacitação online para você, pai, mãe, pessoa com, pessoa sem deficiência, alunos, estudantes, colegas de trabalho, equipe. Apresentando Rosângela, nossa audiodescritora, Bruno, nosso colega Olá, de Libras, e o Tiago. Rô, é com você a descrição. boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Então, eu vou começar pela Natália, nossa mediadora. Ela é uma jovem branca, de pele clara, cabelos longos, pretos e lisos. Ela usa óculos e ela veste uma camiseta branca com a inscrição Expansão em Movimento em roxo e Olga Cos em preto. A Jane saiu? Não, a Jane está aí. Bom, a Jane é uma mulher branca, de pele clara, cabelos castanhos lisos e Boa, Rosângela. Rosângela, a gente está sem o seu áudio. Rosângela? agora. Está me Estamos ouvindo sem agora? Agora áudio. estamos, Agora sim. Ah, engraçado, eu nem sei Parou como que... comigo. Bom, começo de novo, então, eu vou ser rapidinho agora para não usar muito tempo. A Natália é uma jovem branca, de pele clara, cabelos castanhos longos e lisos. Ela usa uma camiseta branca com a inscrição Expansão em Movimento em roxo. A Jane é uma mulher branca, de pele clara, com cabelos castanhos, lisos e longos.
Ela também está usando uma camiseta com a inscrição Expansão e Movimento. O Bruno é um jovem de pele clara, cabelos castanhos e curtos, e usa uma camiseta preta. O Tiago, que é o outro intérprete de Libras, que vai substituí-lo, ele é um rapaz de pele clara também, cabelos castanhos e curtos, usa uma camiseta preta, e o Tiago tem barba curta. Muito obrigada, Rô. Bom, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de algo diferente, mas que provavelmente faz parte do cotidiano de muitas pessoas, que é uma mãe que tem um filho com deficiência, ou é uma mãe que tem um filho, como podemos dizer. Então a gente está aqui com a Jane. Jane, muito prazer, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Em nome do Instituto, nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Acredito que a sua história aqui não é só mais uma história, como a gente já havia conversado anteriormente, e sim uma história. E quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente está falando que é uma pessoa, que tem uma história, que tem seus sonhos, que tem os seus desejos e que tem a sua vida. Então, antes de a gente começar, eu quero te parabenizar, antes de mais nada. Já conheço um pouco de você e sei que palavras faltariam aqui para descrever a mãe que você é. Mas antes, a gente gostaria de te conhecer. Então, conta pra gente quem é a Jane. Eu sou a Jane, tenho 41 anos. Eu sou psicopedagoga agora. Depois de ter passado algumas coisas com o Vini, né? Eu fui para essa área. Ele até está aqui comigo. Eu vou mostrar ele. Vê se vocês conseguem visualizar. Estão vendo? Com certeza. Boa noite, Vini. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Preparem os lenços. E é isso, eu trabalho em 4 locais, eu trabalho em 2 escolas, em uma clínica e atendo também o consultório odontológico, atendendo crianças com deficiência. Certo. E o Vini tem quantos anos? Tem quantos anos? 16. 16. Jane, conta pra gente como foi a sua gestação, como foi a chegada do Vini. Você soube durante a gestação? Conta pra gente essa parte. Então, com a chegada do Vini, ele foi desejado, foi desejado e não, né? Foi inesperado porque ele chegou, eu soube que eu estava grávida dele com 5 meses de gravidez, né? E foi uma alegria para mim depois de 5 anos de casada, né? E depois, no 5º mês, eu fui no médico e eles falaram para mim fazer ultrassom, né, que era de praxe. E aí eu fui fazer ultrassom e na época não era nem CD, era aquela fita cassete. E aí eu levei para gravar, né, porque era aquela emoção de ver, né, de depois guardar de lembrança, né. E aí foi eu, o pai dele, no dia. E aí, na hora que o doutor começou a passar a fazer ultrassom, né? Ele parou, eu fiquei até um pouco apreensiva, porque no começo eu estava fazendo, eu estava fazendo o curso de enfermagem, né? Para me formar em enfermeira, e eu estava logo no começo, mas aí eu fiquei encucada, né? Porque ele só ficou parado ali na parte da coluna. E aí eu falei, doutor, tá tudo bem? Aí ele falou assim, mais ou menos, mãe. Parou, né? A ultrassom no meio e aí foi o baque, né? E eu falei assim, não, doutor, pode falar o que aconteceu. E aí ele começou a contar, né? Ele falou que o Vinícius estava com uma malformação na coluna, que acarretava hidrocefalia, né? E o nome dessa malformação era mielomeningocele. No começo, parecia que abre um buraco, assim, né? E eu caí
num buraco sem fim, porque nesse momento foi muito difícil para mim, né? Porque a gente sempre espera uma criança que não tenha nenhuma necessidade, né? E aí o médico foi e falou para mim que ele tinha essa malformação, que era muito difícil, né? Prosseguir com a gravidez. E aí até o pai do Vinícius, no momento, falou assim, doutor, o que o senhor faria no meu lugar, né? Aí ele falou assim, olha, pai, você tem N possibilidades, né? Aí até ele colocou, né, a questão dele, ele falou assim, se fosse eu interrompia devido, vocês poderiam passar por tudo isso, né, sendo que não há necessidades, né? E aí naquele momento eu nem pensei nas falas do médico, eu saí chorando, ele falou assim, fica aí, que daqui a pouco eu imprimo o laudo e você leva para sua ginecologista. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar. Mas, sabe, depois veio uma paz no meu coração, porque como eu também tenho bases evangélicas, né? Então, eu me baseei muito, né? E aí eu falei assim, não, algum propósito Deus tem, né? Quem sou eu para tirar a vida de um ser, né? Se Deus quiser tirar no centro cirúrgico, ele vai fazer. E ali, naquele momento, eu peguei os papéis e fui para minha doutora. E aí, até ela me falou assim, olha, Jane, me contou toda a gravidade do caso e falou assim, olha, Jane, então é melhor você não contar nada para ninguém, só fica entre você e sua família, porque aí vão começar a falar, eu vi alguém sofrendo disso ou de outro. E aí, naquele momento, eu falei, tudo bem, doutora. E ali começou a minha jornada, né? Porque eu comecei... Aí ela me encaminhou para o Hospital das Clínicas, porque lá era um hospital de ponta em questão de crianças com má formação, né? Aí foi a partir dali que começou tudo. E desde quando eu soube da má formação do Vinícius, parece que eu fui não me habituando, mas me preparando, sabe, para o que algo grandioso que ia acontecer, né? Que depois ia ser o nascimento dele, eu teria que estar preparada para tudo isso, né? E aí eu fui lá para o Hospital das Clínicas, então de 15 em 15 dias eu estava lá para fazer ultrassom. Então é um lugar muito bom, mas é um lugar muito frio, porque tem vários especialistas em uma sala só, né, para fazer a ultrassom. E lá eles comentavam, parecendo que eu não estava ali, sabe? Falando só do Vinícius e parecendo que não havia mãe ali, né? Então eles falavam os termos deles lá e a cada vez eu ficava mais chocada com tudo, né? Mas sabendo que havia um Deus que poderia me conduzir em tudo aquilo, né? E aí, depois disso, eu fui fazendo os ultrassons e depois marquei um dia uma consulta com o médico que ia fazer a cirurgia do Vinícius, que agora passa nas mídias sociais, né? Que na época ele estava fazendo residência. E aí ele falou para mim que marcou o dia da cirurgia do Vinícius, né? Aí eu cheguei 6 horas da manhã. E aí o Vinícius foi nascer 6 horas da tarde, devido a um aparelho que precisava, era uma incubadora especial, né, para colocar o Vinícius dentro, para fazer a cirurgia ali mesmo, né? E aí demorou, acho que foi 4 horas no centro cirúrgico. Na hora eu não conheci o Vini, eu só fui conhecer o Vinícius no outro dia. E eu não sei se eles me deram algum sedativo, alguma coisa, que eles só falaram, ó, mãezinha, acabou a cirurgia. E aí eu falei, tá legal, doutor, sabe? Parecendo que eu não estava em mim, né? E aí no outro dia eu fui lá ver o Vini. E aí eu fui meio que me arrastando, né? No momento só estava eu só, o pai dele não tinha chegado ainda. Mas o pai dele já tinha visto a situação de como ele tinha saído da minha barriga, né? Com a coluna toda exposta para fora. E aí, quando eu cheguei lá no berçário, eu até marquei o número até hoje, 2028, que era o número da pulseira do Vini. Falei para a enfermeira, eu estava próxima, mas eram várias crianças e eu não sabia. Eu falei, cadê o 2028? Ela falou assim, olha aí do seu lado, né? E naquele momento que eu olhei e vi o Vinícius, aquela criança perfeita que era me desenhado monstro, sabe? Devido às falas diferenciadas que os médicos usavam, né? As terminologias deles, e eu achava que o Vinícius era uma criança totalmente deformada, né? Com a cabeça grande já, com o tronco todo aberto, essas coisas. Eu só vi ele com uma cicatrizinha pequena, né? Mas a dele foi
sacral até torácica, então foi praticamente a coluna toda exposta, né? Que ele nasceu. Ô, Jane, só para o pessoal que não sabe, né? Pessoal que não sabe, a mielomeningocele, ela é uma deficiência congênita, né? Em que a medula espinhal, ela não se desenvolve adequadamente. Então, isso faz com que existe um fechamento da medula, né, do bebê, e aí ela não fecha de forma adequada. Eu acho que tem um aberto, né? Mas eu acho que já fechou. Já Então, fechou. já, né? Então, é dessa forma mesmo. Então, os médicos me explicaram, né, que a medula não é fechada, então a parte nervosa, a parte muscular, o líquor, é todo exposto, né? Então, o líquido amniótico, líquido, né? Ele vai corroendo as partes que estão em aberto ali, né? Então, por isso que agora eles fazem intraútero. Quanto mais rápido a cirurgia, menos lesão a criança tem. Então, a do Vinícius foi bem, praticamente lesionada, porque foi da S1 até 12, né, da sacral torácica exposta. E aí ele levou mais de 47 pontos na coluna. E aí, naquele dia que eu fui lá conhecer o Vini, eu falei, Vini, a mãe tá aqui. Ele apoiou os dois cotovelinhos assim, sabe, tentando fazer a força para me abrir os olhinhos para me ver, né? E eu vi realmente Deus na vida dele naquele momento, né? Então, naquele momento, vamos dizer assim, metaforicamente, eu vi uma escada se colocando na minha frente e eu falei, a partir desse momento eu tenho uma grande escalada a partir de agora, né? Então, não há tempo de eu ficar chorando, me lamentando, de nada. Há tempo de falar assim, Vini, a mãe tá aqui e vamos lá, né? Então, a partir do momento que eu vi ele, veio aquela força junto comigo, sabe? Então, até nesse intervalo todo, eu fui eu tive alta, o Vinícius ficou 15 dias lá, os médicos disseram que não teria dias para ele sair, poderia ficar ou dias ou meses, né? Dependendo da recuperação do Vinícius. E até eu saí no terceiro dia, no quarto dia teve uma enchente que choveu muito e aí o carro não passava. Eu peguei o metrô trem, sabe, com corte na barriga e parecendo que eu não tinha me cortado, parecendo que eu não tinha feito uma cirurgia nenhuma. E aquela força que Deus dá, sabe, aquela força de mãe mesmo, né, de saber que tinha alguém esperando o leite, né, para chegar. E eu não peguei ele no colo em princípio, eu fui pegar ele no 10º dia, mais ou menos, que aí eu tirava o leite, dava para ele, então eu chegava às 7 horas da manhã e saía só às 7 horas da noite, então o tempo todo ali com o Vinícius, né? Então até os médicos falavam, olha mãe, quando você demora um pouquinho ele já começa a ficar moadinho, querendo chorar, né? Então parecia que ele já sabia o horário que eu estava chegando. E nesse intervalo todo, a parte de hidrocefalia não tinha muito se instalado ainda, né? Porque estava novo e os médicos falaram que com as crianças que estavam fazendo a cirurgia antes da válvula estava dando muito problema. E aí o médico falou, olha mãe, então vamos esperar ele crescer uns 5, 6 meses, a gente coloca a válvula, né? Então, aí fomos para casa, o Vinícius também foi para casa, depois de 15 dias o Vinícius foi para casa, foi tudo bem, sem intercorrências nenhuma, né? Mas aí depois, conforme foi passando os dias, eu vi a cabecinha dele crescendo, crescendo e crescendo, e era visível, sabe? Todo dia que eu pegava ele para dar banho nele, era um sofrimento para passar a camisa no pescocinho dele, porque a camisa é de bebezinho, né? Então a cabecinha dele já foi crescendo e eu falei, eu falava, meu Deus, e agora, né? O que vai ser do Vini? E aí eu deixei um dia, ele já estava com 5 meses, ele já estava fazendo fisioterapia, né? Então eu levava ele eu ia de condução, ia de ônibus, eu morava em Guarulhos e tinha uma ladeira enorme, né? Para mim pegar o Vinícius e levar o Vini no colo, né? Com aquelas bolsas todas. E aí ele era muito pesado devido à cabecinha dele já estar bem pesada. Então ele estava com 51 de perímetro cefálico. Né? Ele já estava com praticamente uma cabeça de adulto, com uma criança de 5 meses. Mas mesmo assim, eu com aquela força, sabe? Ele nunca faltou em fisioterapia nenhuma,
né? Um ano assim, em seguida eu e o Vinícius ali, sol, chuva, eu ali com o Vinícius, né? Era só praticamente eu e ele, porque a minha família sempre morou aqui em Osasco e eu em Guarulhos, né? E aí eu vi aqueles olhares de preconceito com o Vinícius, sabe? Aqueles olhares de espanto. Eu não vou ficar falando que eles faziam mal, né? A pessoa, quando não conhece, né? Ela tem esse preconceito, né? Então, aquilo me magoava, me doía o coração, sabe? De saber que tinha gente olhando aquela coisa preciosa, né? Sua, olhando de travessado, né? Então, às vezes, sentava do meu lado, via o Vini e saía, né? E os olhinhos dele já estavam... não conseguia olhar, sabe? Os olhos dele, o pretinho, já subia devido à hidrocefalia causar um desnível na questão do foco, né? Da visão dele, devido os nervos que passam atrás, né? Da cabeça, oftalmológicos. E aí o médico... Aí eu nunca deixei de levar ele. E aí um dia eu deixei ele na minha mãe, aqui em Osasco. Eu falei, mãe, fica com o Vini, mãe. Eu vou lá no Hospital das Clínicas para ver, porque os médicos falaram que ele estava na fila de espera, né? E aí eu cheguei lá no Hospital das Clínicas de manhã cedinho e nesse dia estava uma aglomeração de mães, né? Sendo que não é corriqueiro. E aí eu vi o médico que operou o Vinícius lá pro lado de fora. Eu falei, doutor, aí ele lembrou de mim e falou assim, oi, mãezinha, tudo bem? E o Vinícius, como que tá? Eu falei, olha, doutor, o Vinícius só dorme, ele não tem reação nenhuma de beber, ele não chora, ele dorme a noite toda, o dia todo, né? E já estava naquela questão de compressão, né? Então, diz que comprime alguma parte do cérebro, que a criança já não consegue ter mais aquela reação, né? E aí o médico falou assim, não, mãezinha, pode trazer ele. Hoje mesmo, eu estava reunindo as mães para fazer a cirurgia, várias cirurgias no dia só, né? Então, eu vi que era direcionamento de Deus mesmo para aquele dia, sabe? Quando Deus toca, ele fala assim, vai lá. E aí eu liguei para minha mãe, mãe, traz o Vini, mãe, que ele vai ser operado hoje, né? E aí, no outro dia, o Vinícius estava lá colocando a válvula, né? Mas aí, quando eu passei a mão assim na cabecinha dele, eu vi um buraco enorme na cabeça dele, porque como desloca todos os ossos, né? Como é tudo molinho, então formou um buraco assim na cabecinha dele e eu falei, meu Deus do céu, será que vai ficar dessa forma, né? Mas eu não me importei, eu agradeci devido a ele ter colocado, né? E aí eu vi o Vinícius se manifestando, chorando, reclamando, né? Mas como era um quarto que era partilhado, tinha uma criança lá naquele dia que ela estava com... Eu não sei, me fugiu agora o nome, era uma tosse comprida, sabe? Que só vivia tossindo o tempo todo. E aí eu vim para casa com o Vini, e aí não demorou, o Vinícius estava igual a criança, né? Bronquiolite o nome. E aí o Vinícius estava pegou bronquiolite e tossindo o tempo todo, e não demorou muito, deslocou a válvula da cabecinha dele. E essa válvula criava uma bolha assim do lado. Então, quando ele chorava, aquilo formava uma bolha aqui, e depois, conforme ele se acalmava, começava a drenar, né? Então desconectou. Então nesse meio tempo todo, eu já tinha feito um plano de saúde, né? E aí a gente encontrou um médico também super bom, que o Vinícius fez essa cirurgia, né? De reconectar, tirou a válvula, colocou uma nova. E aí o médico falou assim, olha, mãe, a gente vai ter que tirar esse catéter dele, porque... e aí ele falou assim, a gente vai ficar uma semana no instituto lá, que é um hospital
do Hospital das Clínicas, que não existe mais, né? Eles desativaram, para colocar essas crianças para pós-cirúrgico, depois que passou da cirurgia, ou com outras necessidades. Mas tinha um asilo embaixo também desse local todo. Aí o Vinícius começou a tomar o medicamento, mas não adiantou, não aconteceu nada. Começou a aumentar, sabe, o vermelhidão foi subindo mais. Aí, naquele dia, o médico falou assim, olha, a gente vai voltar lá para o Hospital das Clínicas e vamos ver o que os médicos vão fazer. Aí teve o médico do Vinícius, né, que estava lá no dia, no pronto-socorro adulto mesmo, ele falou assim, olha, mãe, a gente vai ter que fazer essa intervenção aqui mesmo. E aí, naquele lugar, eu estava do outro lado da porta, né, no pronto-socorro, né? E aí, eu do outro lado da porta, o médico fazendo a intervenção do Vinícius. E deram só anestesia local. Abriram aqui do lado do Vini e puxaram a mangueirinha toda, né? Que fica no peritônio, e foi puxando todinha, aquele trajeto dele todinha, e o Vinícius gritando do outro lado, gritando por mim, né? Pelo pai dele, e eu me vi no fundo do poço ali, né? Sem poder ajudar, né? O Vinícius ali naquele momento, vendo todo o sofrimento dele. E ali tiraram a válvula do Vinícius para fora, colocaram tipo num tubo estéreo, né? E aí o líquor ia todo para aquele tubo estéreo. E aí o Vinícius ficou praticamente um mês ali, mas foi um mês, vamos dizer, só Jesus na causa, né? Porque tinha 6 camas, então cada criança era de uma determinada doença, ou câncer, ou outras coisas. E ali eu passando com o Vini sentado numa cadeira assim, plástica, não tinha lugar de dormir, né? Então o tempo todo eu ali sentada, um mês sentada, a gente trocava os banquinhos, tirava entre as mães, hoje você dorme com o banquinho para esticar a perna, né? E ali o tempo todo eu com o Vini, né? Nesse trajeto todo, mas o tempo todo, sabe, otimista, sabendo que a gente não estava sozinho, né? Ia as minhas irmãs visitar a família do pai do Vinícius, mas com aquele distanciamento, sabe? Porque é uma coisa, né, que eles querem ajudar, mas vê a questão de quão difícil que é de estar junto, né? E é responsabilidade, né, com o filho de uma outra pessoa, né? E você sair. E aí só uma vez que eu saí para ver a luz do dia, né? De um mês internada. E também, né, nesse meio termo eu comecei o meu pé começou a inchar e ficou vermelho, foi subindo, eu acho que era começo de trombose, alguma coisa. Eu não conseguia pôr o pé no chão. E o Vinícius, com essa válvula para o lado de fora, eu tinha que medir a altura que ele tinha que subir para não drenar muito ou não drenar pouco. Então eu tinha que estar fazendo o tempo todo essa medição. E entre isso, eu tinha que passar sonda nele de 4 em 4 horas para fazer xixi, né? Que até hoje ele faz também. Né? Nesse meio tempo todo, depois ele fez a cirurgia da bexiga também, mas ele teve que fazer, eu fiquei com ele nesse meio todo, né? E eu deixei um dia ele na madrugada, porque eu estava aguentando de dor, né? E eu com medo de deixá-lo sozinho, e a enfermeira chamou uma ambulância para me levar ali mesmo, próximo, né, do hospital, para me tomar uma injeção, né? E aí, nesse momento, a gente perde todas as forças, né? E o médico falou mesmo, nossa, mãe, dá para ver a canseira no seu rosto, né? Porque estourou espinhas no meu rosto, começou a nascer cascas, porque eu não tinha onde tomar banho, eu tinha que tomar banho correndo, né? Eu tinha que tomar banho correndo. Oi. E fala para mim, nesse período todo, como ficou o seu trabalho? Porque, então, assim, eu não ouvindo tinha você trabalho. falar é uma coisa, é uma dedicação da sua vida para a vida com alguém. E esse alguém é o seu filho, né? Então, ouvindo toda a sua história, como ficou isso? Como que você Então, conseguiu se recuperar? Você foi medicada? sim, eu me recuperei, só que trabalho não tinha, porque nessa época eu decidi a cuidar do Vinícius, né? Então eu falei, não adianta eu ter uma outra vida, né, de trabalho, essas coisas, sendo que o Vinícius não está bem, né?
Então, depois disso, o Vinícius colocou a válvula para dentro, né? Depois desse intervalo todo, mas entre a saída e vinda, ele pegou uma infecção generalizada, ficou roxo, até que pegaram ele correndo, colocaram dentro de uma ambulância comigo junto e ele desfalecendo no meu braço porque o líquor estava esvaindo pelaquele local que tinha desconectado. E aí, sabe, aquela tensão o tempo todo, sabe? Então, eu vivi praticamente o tempo todo em uma tensão, né? Agora que eu saí um pouco dessa tensão, mas o tempo todo, desde quando ele nasceu, foi se criada essa tensão dentro de mim, mas eu consegui regular eu mesma, sabe? E Deus, né, que me deu essa força. E aí chegou lá no hospital, sendo que era do final de semana, então não tinha neurologista nenhum, né? Tinha um só de plantão, mas era residente. E aí ele conectou lá e falou assim: olha, mãe, só tava eu e ele, mais uma enfermeira. Você vai segurar o Vinícius, como se estivesse segurando, né? Não o seu filho, mas uma outra criança. Naquele momento eu peguei o Vinícius, segurei ele e o Vinícius só aplicou ali uma anestesia local. E aí costurou o Vinícius chorando ali e eu com toda aquela força, né? Mas depois que passou tudo isso, parecendo que eu não tinha carne, sabe? Eu me tremi praticamente uma semana. Depois, quando ele chegou em casa, tudo se acalmou. Eu falei que depois que a gente sente, né, o baque, né? Então a gente consegue segurar até determinado momento, mas depois a gente vê aquilo quando tá tudo bem que não estava tudo bem, né? Mas sabendo que tinha uma família ali que estava apoiando o tempo todo, tinha gente ali, mas não estava o tempo todo ligado, sabe? Era só eu e o Vini mesmo. Depois colocaram a válvula do Vinícius para dentro, né? Depois de tudo isso, eu encontrei o médico do Vini, porque toda vez eles faziam muito séria com Deus, sabe? Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Ou o senhor me tira daqui com o Vini, ou eu não aguento mais, as minhas forças estão se esvaindo, né? E eu falei firme ali com Deus, e eu dando banho no Vini. No momento que eu peguei o Vinícius para colocar na cama, aquela bola já tinha sumido, sabe? Não tinha mais nada ali. Eu chamei a enfermeira, ela falou assim: nossa, mãe, se você não tivesse me chamado, eu não teria acreditado no que tinha se passado aí com o Vini, né? E aí depois levaram ele, fizeram tomografia e graças a Deus não deu mais nenhum problema na questão da válvula. Aí depois veio para casa, o Vini veio com as questões urológicas, né? Porque nasceu com bexiga neurogênica, então mexe com a parte de medula, mexe com a parte de estômago, então teve problemas na questão de esofagite, porque ele tinha muito refluxo. Então, foi várias etapas que eu e o Vinícius foi passando, sabe? Mas eu e ele sempre com a força ali, e sempre com um sorriso no rosto, sabendo que a gente tinha Deus, tinha família que poderia nos amparar naquele momento, né? O Vini fez ampliação de bexiga, né? Depois de tudo isso, ele fez cistostomia antes da ampliação de bexiga, que ele ficou 1 ano praticamente com essa cistostomia, que é um buraquinho embaixo do umbigo e faz o xixi por ali, né? Para preservar os rins para uma futura cirurgia, que era essa ampliação de bexiga. E aí ele fez a ampliação de bexiga, foi tudo bem, mas ele ficou praticamente 15 dias internado, né? Porque corta o pedaço da alça do intestino, aumenta a capacidade da bexiga, né? E ali o Vini sempre foi se recuperando, nunca teve intervenções nenhuma além do que ele já passava, né? Porque tem crianças que ficam doentes com outros tipos de doenças corriqueiras, né? E Deus guardou o Vinícius dessas doenças corriqueiras, né? Mas nunca foi fácil, sabe? Sempre uma luta ali atrás Sempre da uma outra, luta né? atrás da outra, né?
Ô, Jane, você tem falado uma coisa aqui que me chama bastante atenção, né? Que é a sua religião, né? Muitos estudos apontam que o quanto a gente, né, nós seres humanos temos a fé, a nossa religiosidade, religião, enfim, isso faz com que a gente consiga ultrapassar barreiras inimagináveis, né? Uhum. Compactou da sua direção. E a minha pergunta para você é: o quão importante foi e é para você, desde a sua gestação, desde o momento em que você ficou sabendo que o Vini nasceu e que vieram todos os problemas, preconceito, família que tá e pessoas olhando e essa fé, né, que você tem, essa força que você tirou, que você fala da sua fé. Conta pra gente o quanto que isso pra você te ajuda e te ajudou nesse processo. Nossa, falar de fé assim para mim é falar de vida, porque eu sei que até aqui Deus tem me ajudado e me amparado, né? Eu acho que se eu não tivesse tudo essa questão de religião, de saber que tem um Deus que tem provido, cuidado, e eu em todos os lugares que eu ia com o Vini, passando por todas as coisas que eu passei, Deus sempre me usava, sabe, para falar com alguma mãe que estava mais necessitada ou menos necessitada do que eu naquele momento, sabe? Eu deixava a minha dor em segundo plano, porque eu sabia que eu tinha com quem me apoiar, sabe? Eu sabia que eu tenho um Deus que eu posso contar, né? Então, tinha horas que eu entrava no meu quarto, chorava e né, contava tudo para Deus, né? E sabendo que Ele ali que estava tomando conta de tudo. Então, tudo que eu passei com o Vini, nada eu sei que foi em vão. Sempre tem, para mim, sempre tem um propósito além daquilo, das nossas circunstâncias. Hoje eu sou a pessoa que sou devido a tudo isso que eu passei com o Vini, sabe? Então, eu fui me tornando essa pessoa forte a cada dia. Eu fui aprendendo que um dia de cada vez. Eu era uma pessoa que era do já, sabe? Então, tudo eu queria no imediato, sabe? E depois eu tive esse break na minha vida e falei assim, não, não é da forma que você quer. Ficaram, a tristeza não ficou mais, porque aquela mielomeningocele que eu encontrei no começo, que eu soube, mielomeningocele, aquele monstro, mas aquilo se transformou numa coisa mais linda do mundo, que se transformou no Vini, sabe? Que antes eu achava que eu não conseguia ultrapassar isso, né? Eu achava que era uma coisa inabalável, uma coisa que eu não conseguia ultrapassar. Mas a cada dia eu fui aprendendo com isso, então a cada dia eu fui aprendendo e até hoje eu aprendo, né? Então eu sempre, todo dia de manhã eu levanto e falo, Deus, o que eu possa fazer diferença na vida de uma pessoa, pelo menos uma vez, né, no dia, né? Que eu não venha levantar em vão, sabe? Que eu Sei. não venha fazer nada em vão, né? E me fala uma coisa, e as mães que você acompanhou nesse processo? Você acha que você foi um ponto de referência, assim, de fortaleza para elas devido à sua fé? Sim, e muitas mãezinhas, sim. Teve algumas mães, né, até nos corredores lá do Hospital das Clínicas, falaram assim, nossa, tanta coisa que você já passou com ele e você tem força de falar, né? E eu reclamando de tão pouca coisa, né? O meu filho precisa fazer de uma correção de um dedo e eu estou aqui reclamando. E você com o seu filho com esse histórico todo de cirurgia
e você com essa fé toda, né, com essa força de vontade de mostrar, né, que nada é perdido, nada é por acaso, né? Então, em todo lugar que eu passo, eu sempre tento mostrar o lado bom, sabe? Nunca o lado negativo, porque eu falei, já tão pesado e a gente levar para o lado negativo, sabe? Das coisas ruins, né? Então, eu decidi não por esse caminho, sabe? De achar pena de mim, de outros achar pena do Vinícius. Então, eu achei melhor para o caminho mais bonito, né? E é de agradecimento, de gratidão. Porque tem muito disso, né? A gente costuma dizer que as pessoas, elas são vítimas, na verdade, elas são vítimas acometidas de uma sociedade preconceituosa, elas são vítimas de uma sociedade ignorante no que diz respeito às pessoas com deficiência, né? Todos nós somos vítimas da sociedade em algum momento da nossa vida, né? Então, eu acredito que as suas palavras, foram muito bem colocadas. Eu queria te fazer uma pergunta. O Vini, ele foi para o ensino regular? Você conseguiu colocar ele em alguma escola? Como que foi esse processo? Sim, o Vini foi para a escola, foi para o ensino regular, né? Logo no comecinho, quando eu estava até grávida do Vinícius, né? Eu tinha esse medo de ele não ter essa parte cognitiva preservada, devido à hidrocefalia, né? Então, eu sempre pedia para Deus, que o Senhor conserve a parte do cognitivo do Vini, para ele saber o quão lindo o Senhor é na minha vida, quão linda é a vida, quanto ele pode contribuir com outras pessoas, com outras crianças que têm a mesma má formação dele, que o Senhor permita que a parte cognitiva dele esteja preservada, né? E até eu estava conversando com Deus, né, lá no ônibus, segurando assim minha barriga, e eu até tinha escolhido o nome do Vini, né? Eu já tinha escolhido o nome dele. E aí chegou umas crianças correndo, né? Entrando no ônibus, passando na catraca, e aí falou, ô Vinícius, né? Um comentou com o outro. E ali naquele olhar, naquela voz chamando o Vinícius, eu vi o Vini, né? E eu falei, como assim? Uma criança chamando o mesmo nome do Vini? E Deus falou assim, não, é dessa forma que você vai ver o Vinícius, né? Se comunicando, sendo útil para a sociedade, né? Não, igual eu sempre falo para o Vinícius, não deixe que uma cadeira de roda seja o seu limite, não deixa ninguém te rotular pela sua cadeira de roda. Sua cadeira de roda é só um detalhe na sua vida, né? E eu sempre falo para ele, onde a gente colocar o nosso pé, onde você colocar a sua roda, a gente vai ter que fazer a diferença, Vini, que nós não sejamos iguais aos outros, né? E eu sempre falo essa questão de positividade com ele, né? Então, na escola, ele foi para a escola, teve algumas dificuldades, sim, porque ele foi para uma escola já um pouco puxadinha, né? Porque devido à acessibilidade da escola ser pequena, né? E aí eu coloquei ele já logo no início, né, nesse colégio. Ele tinha 4 aninhos, com aquela cadeirinha de roda bem pequenininha, né? Porque a 2004 era uma coisa e o dela extensão do corpo dela, né? A gente acaba passando das questões do querer dela, do que ela quer escolher, então você acaba, devido à correria do dia a dia, você acaba fazendo isso por ela, né? Então eu sempre me policiei muito nisso, né? Então, teve mães que, né, na CD mesmo que o Vini fez parte, até hoje faz também nas terapias, eu falei assim, a gente tem que fazer, mesmo acordando mais cedo e delegando essas coisas para eles, né? Para eles fazerem
O Vini tá querendo falar aqui, depois você fala, Vini. A gente tá louco para conversar com ele também, perguntar, mas vai que Peraí, Via, daqui a pouquinho é a sua vez, tá? E aí, tá sendo novo para ele também, né? Essa questão, né, de falar de si, né? Porque sempre teve eu como porta-voz, né? Agora ele está com 16 anos, está na adolescência, então agora ele está querendo se colocar no lugar que eu estou fazendo o papel dele, né? Então eu falo, mãe, agora é minha vez, né? Então é isso que eu tenho trabalhado, sabe? Que ele vem agora tomar a voz, falar por ele mesmo, colocar os sentimentos dele, né? E mostrar para que ele veio, né? Então, eu sempre falei para as mães, olha, se for para a gente acordar, mas se a gente tem que acordar, colocar eles para fazer as coisas, até mesmo para ensinar o Vinícius a colocar uma calça, eu peguei uma calça minha de moletom, né? Deitei na cama, como se minha perna não se mexesse, e falei, olha, Vini, dessa forma que coloca, fui colocando uma perna, fui colocando outra, virei e fui colocando. Então, é o exemplo que faz com que a criança aprenda, né? Não adianta só a gente falar, a gente tem que mostrar para ela no concreto, né? Então, tudo, as coisas que eu fui fazendo para o Vini, eu sempre pontuava, sempre mostrei para ele. Até hoje, ele tá, eu sempre, todo dia, eu tenho que pontuar algumas coisas para ele, né? Todo dia a gente tem que recordar, olha, Vini, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Devido a essa dificuldade, né? Ele fez uma cirurgia o ano passado de coluna, colocou 34 pinos e 2 hastes, né? Então, foi uma outra luta, né, que a gente teve, foi bem punk, assim, vamos dizer, né? Porque ele ficou o tempo todo dormindo comigo, então eu não dormi praticamente os 3 meses por aí, né? Eu ali do lado dele, porque eu fazia virava ele, né, de cúbito durante a noite, né? Então, era uma dor bem terrível, assim, que ele sentia. Então, no ano passado, ele fez essa cirurgia. O ano passado, ele se formou no 9º ano, né? Ele operou em julho e em dezembro o Vini estava se formando. Então, ele estava lá, todo eretinho, com a sua roupinha, né, de formando, né? Então, para mim, foi um orgulho naquele momento, sabe? Eu me derramei mesmo, chorei, agradeci a Deus, porque eu falei, nossa, ele não era nem para estar terminando o ano, né? Ele era para estar em casa, se recuperando, mas a recuperação dele foi tão ótima que o médico deu alta para ele, ele conseguiu se formar e, graças a Deus, as notas dele são na média, né? Não são acima e nem abaixo, ele está ali na média, né, Vini? Agora está cada vez mais difícil, porque está no primeiro colegial, mas é um dia de cada vez, sabe? Então, a gente luta um dia de cada vez. Então, nesse intermédio todo, nesse meio todo, eu me separei, né? Então, praticamente, o Vinícius tinha 11 anos. Então, eu fiquei com essa barra toda. Não vou dizer que é uma cruz nem nada, mas eu fiquei com todo o peso, né? Então, o pai dele pega o Vini de 15 em 15 dias. Foi bem complicada a questão da separação, né? Foi bem triste da minha parte, né? Porque a gente casa para ficar eterno, mas não é assim, né? Então, o Vini praticamente ficou, ele fez 12 cirurgias ao todo, né? Então, praticamente uma cirurgia por ano. Então, eu vivia mais em hospital com o Vini, essa dedicação toda com ele, nesse intermédio todo, eu estava fazendo faculdade, né, de psicopedagogia, que eu vi essa questão, né? Eu falei, nossa, o Vini está precisando do meu auxílio, mas eu não sabia por onde começar, né? E aí eu falei, eu preciso fazer algo que me ajude a me abrir outros caminhos de como levar ele para o entendimento, né? Porque eu vi algumas dificuldades que ele estava passando na escola, as professoras também, da questão de adequação de material, tudo. E aí eu falei, não, no começo eu estava fazendo estética. Aí eu falei, não é por aí que eu tenho que ir. Eu tenho que levar isso que eu passei com o Vini para frente. Então, eu ia para o lado de ajudar as mães, sabe? Da questão da autoestima, se arrumar, né? Mas eu falei, não, se o filho não está bem, a mãe não vai estar bem, né? Não vai adiantar arrumar a mãe, sendo que o filho não está bem, né? E aí eu fui para o lado da psicopedagogia, para auxiliar o Vini, né? Então, depois de todos os estudos,
eu vi que mãe não trata filho, né? Mãe só tem que ser mãe, Mãe vai né? ser mãe. Uma vez mãe, sempre mãe. Não existe ex-mãe, não. Não, não. E aí eu sempre. E aí eu vi outros caminhos, né? Mas aí o que acontece? Eu tive um outro olhar de como passar essa dificuldade para o Vinícius para as terapeutas dele, sabe? Então eu praticamente fui uma ponte. Então eu via as demandas dele da escola e levava isso para as pedagogas, para as psicopedagogas da ACD, e falava: olha, dessa forma o Vinícius não está aprendendo. Então a gente acabou formando um triângulo, né? Então a gente ia passando informações ali, mas foi nessa questão. Então eu me, me atenho até hoje no campo de mãe, né? Eu não passei para a questão de psicopedagoga para cuidar do Vinícius, não, de forma alguma, né? Eu só estou aqui para ajudar, para somar com o Vini. E nessa questão da separação toda, né? Eu fui morar em uma outra casa, saí com as minhas roupas, só minha e do Vini, larguei a casa porque eu tive que fazer isso, né? No momento, foi o correto a ser feito naquele momento para não vivenciar algumas coisas, né? Foi bem triste assim para mim e para o Vini sofreu um pouco também, mas o tempo todo ali, né? A gente baseado na fé, né? Em Deus, sabendo que Deus estava cuidando da gente, né? E depois parece que abriu uma porteira, assim, sabe? Quando aconteceu. Foi acontecendo na minha vida, sabe? Eu me formei, depois logo eu comecei a trabalhar num emprego, fui trabalhando em outro, e também agora a gente, né, Vini, tem um apartamento só nosso, a gente não paga aluguel. Então as coisas foram acontecendo assim. E aí eu falo, por que não ser grata hoje por tantas coisas que eu passei com o Vini, né? Quer falar alguma coisa, Natália? Não, tô só ouvindo mesmo. Só ouvindo. Por enquanto, só ouvindo. Então, e aí agora eu tenho esse outro olhar de auxiliar as outras mães, sabe? Então, eu atendo crianças com autismo, síndrome de Down, PCs, né? Então, as mães ficam muito mais abertas. E antes de tudo isso, né, até na minha formação, eu fiz o meu TCC, né, em base nisso, nas pessoas com deficiência. Então, o Vinícius faz basquete e cadeira de rodas, agora ele está afastado. Ele faz lá no Centro Paralímpico, né? Então, eu fiz um trabalho lá com as mães sobre trabalhar como ter um outro olhar, sabe, para as pessoas com deficiência. Até tem algumas mãezinhas aqui também. Tem o que foi técnico da Bocha, que eu fiz eu falei, não adianta eu fazer o Panda Sene, que é o técnico da Bocha, que está aqui também. Tem algumas mãezinhas também que estão aqui hoje, que eu Sejam fiz todos muito bem-vindos. isso, que eles me abriram uma porta lá também, e eu falei, eu não posso ter um olhar voltado para o Vini, eu tenho que ter um outro olhar, né? Um outro olhar das outras mães, das outras demandas, né? E aí foi baseado o meu TCC em cima disso, né? Então, ver as dificuldades. Então, foi feito com as crianças com os adolescentes com PCs, né? Então, a Bocha, todos têm paralisia cerebral, né? E tem outras malformações também congênitas, mas a maioria é PC. Então, aí eu consegui ter um outro olhar também, sabe? Devido, elas foram me trazendo algumas questões, sendo que eu não vivia, sabe? A questão de movimentação, né? De fala, que o Vinícius tinha isso preservado, fala, movimentação, de tronco superior, né? E essas crianças sempre demandam muito mais das mães, né? Então, as mães o tempo todo é ali. Então, eu quis entender, né, esse outro olhar, né, dessa dificuldade. Então, as mães trouxeram para mim, né, as dificuldades delas, né, de como é cortar realmente esse cordão umbilical, né, porque é a mãe o tempo todo ali, né? Então, para pegar alguma coisa, para ajudar para colocar roupa, então é muito mais dificultoso, né?
Então, Sim. eu agradeço a essas mãezinhas também, vós, né? A Zélia também está aqui. Então, eu agradeço a essas mãezinhas que me colocaram com esse outro olhar também. Então, ampliou mais a minha visão da questão da mielo para as crianças com PCs também. E foi muito lindo depois a devolutiva lá com elas, né? Elas mostraram lá. E eu pude contribuir um pouquinho lá com elas também. Se isso tudo é contribuir um pouquinho, eu não sei o que é contribuir muito, né, Jane? Assim, é uma história que a gente valoriza, a gente valoriza toda e qualquer história, né? Mas é uma história de superação muito forte, porque ninguém escolhe, como você falou, ter um filho com deficiência. Filho é filho, Uhum, né? né? Então a gente deve olhar para ele tem um nome, ele tem a sua autonomia, ele tem a sua independência, e você conseguiu fazer isso de uma forma muito muito linda, assim. Acho que as pedagogas, psicopedagogas aqui estão malucas já imaginando, nossa, que fantástico, né? É um trabalho incrível. Eu queria saber de você hoje, quando você sai, com quem que o Vini fica? O Vini, agora, nesse processo todo de pandemia, né, ele fica com a minha mãe, porque eu não tive, né, esse recesso, eu não fiquei em casa, devido a algumas crianças que têm autismo, elas começaram a ter crises em casa, né? Então, aí foram trabalhos essenciais que fala, né? Então, aí não teve essa parada. Então, ficamos só 15 dias afastados, mas logo retornamos à ativa, né? Então, com todos os aparatos, né? Com todo o cuidado, porque eles sentiram muito, né? Eles têm essa questão de rotina, então foi quebrada de uma hora para outra, assim. Então, a gente teve esse trabalho online, mas teve uns que não aceitaram muito bem, sabe, essa troca, né? Então, a gente teve que retornar para a clínica, né? Até nas escolas mesmo que eu trabalho. A gente faz esse trabalho também virtualmente, que dá para estar fazendo, mas na clínica não, é mais complicado isso. Aí o Vini fica com a minha mãe nesse período. Então, ele fica ainda bem que os horários são bem, bem legais, assim, que eu consegui fazer os meus horários, né, agora. Então, o Vini fica a partir da 1 hora com a minha mãe até às 18 horas. E aí, o horário que ele está na aula, e a hora que eu chego, ele já está praticamente, né, a gente chega na avó, né, Vini? A gente almoça a comida da avó. E aí, eu vou trabalhar, depois eu volto para pegar o Vini, mas de 15 em 15 dias, para mim ter essa minha vida social, assim, de 15 em 15 dias, o Vinícius fica com o pai dele. E aí, de 15 em 15 dias também, eu trabalho nessa clínica odontológica que faço trabalho praticamente com crianças carentes. Fica aqui em Carapicuíba, próximo ao Osasco. Atendendo essas crianças que têm que os pais não têm condições de fazer pagamento, conseguir pagar, né, bancar um. E aí o doutor lá disponibilizou um dia, né, para estar fazendo o tratamento odontológico dessas crianças. E aí eu faço um trabalho em conjunto com ele. Então, onde há aprendizagem, há um psicopedagogo. Então, independente aonde seja a aprendizagem, né, há um psicopedagogo. Então, eu falei, nossa, por que não eu atuar nessa área também, né? Então, tá bem aceito entre os pais, sabe? Então, eu faço um trabalho bem lúdico com as crianças. Eu fiz uns dentinhos, emplastifiquei, coloquei os doces, sabe? Quando come o doce, que acontece, sabe? É uma coisa bem lúdica, assim, para as crianças não terem esse trauma, sabe? Do que é um dentista. Então, a parte de bucal delas são bem complicadas, assim, porque não tem essa cultura, né? De ir ao dentista, de cuidar da boca, né? Então, a gente está fazendo um trabalho bem legal lá. Então, está bem sendo gratificante também, né? E Esse ainda trabalho arranja com tempo para outro tudo olhar. isso, né, Jane? Sim, sim. Daqui a pouco as pessoas vão perguntar qual que é o segredo, né? E o segredo disso tudo, sabe? O que me move, né? É essa fé
inabalável em Deus, assim, e o que me move é saber que eu estou fazendo diferença na vida de uma pessoa, sabe? E não ter tempo de... Porque fala que mente vazia é oficina do diabo, né? Então, eu não quero ter esse tempo de ter essa, vamos dizer, esse tempo livre de ficar pensando coisas que não vai agregar nem a mim, nem a ninguém, né? Então, eu prefiro estar fazendo algo em benefício de alguém para estar ajudando, sabe? Sendo que também recebi várias ajudas e eu queria retribuir de uma outra forma com alguém, sabe? Sei bem, sei bem. As pessoas às vezes falam, nossa, mas algumas pessoas têm mania de querer salvar o mundo, mas como é que salva o mundo? Eu tenho uma fala que eu penso que a gente salva o mundo se a gente salvar uma pessoa. Se eu atingir uma pessoa, aquela pessoa vai salvar outra pessoa, que vai salvar outra pessoa, e aí vira uma loucura de amor e uma esperança de salvação muito grande, né? E eu acredito que você é essa salvadora, né? Você atinge pessoas, você atinge as famílias, você de alguma forma muito fantástica, assim, criou seu filho, superou muitos obstáculos, né? E a gente queria ouvir um pouco do Vini, como é que a gente faz? Aqui, ó, peraí. Ouvi. Oh, Oi, Vini, tudo bem? tudo. Você é muito bonito. Obrigado. Ele até escolheu a camisa. Ele falou assim: mãe, pega uma camisa bem bonita para me colocar hoje. É E isso aí, aí. tá Tá, bonito né? a camisa. Olha aí. Mas tá muito elegante. Ô, Vini, conta pra gente hoje, o que você mais gosta de fazer? Hoje assim. Sabe o que você gosta? Hoje assim, eu assisto os vídeos. Ele gosta Eu- muito de ficar comentando os vídeos, né, Vivi? Eu gosto de youtubers. Fala Legal. que você joga basquete. Jogo basquete. Que posição que você joga no basquete? Ainda não Uma tem posição definido. não tem definida assim. Tá. E que time que você torce, Vini? Eu torço por São Paulo. Muito bem, muito bem. E fala uma coisa pra mim, o que a sua mãe é pra você? Minha mãe é minha companheira, amiga. Ela é sua É, amiga? Uhum. Você conversa bastante com ela? Sim, desabafo. Desabafa, é mesmo? Desabafa o Uhum. quê? Ah, às desabafo. vezes tem as crises existenciais, né, Vini, dos adolescentes. É. Uhum, entendi. Ô, Né, Vini, Vini? fala uma coisa pra gente. O que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser programador. Programador? Uhum. Hum, Quer entrar numa faculdade para ser programador? Sim. Entendi. E quem que é seu maior ídolo? Meu ídolo? Tem muitos. Fala alguns pra gente. Hum. Não sei escrever. Sei tantos. Tem Sua mãe tantos, é mas uma tem um ídolo? aqui. É. Você é fã da sua mãe? Uhum. Ô, Vini, e se você pudesse deixar uma mensagem pro mundo, se o mundo inteiro hoje pudesse te ver e te ouvir, o que você falaria para o mundo? Eu falaria assim, que não, assim, se ver uma pessoa assim, desse jeito, não ter preconceito com as outras, e que uma deficiência assim não define. A gente é um ser humano igual como as outras pessoas. Aí que não teria essa desigualdade assim com nós. Alguém? Deve. É. Eu vou te dizer, Vini, que a gente espera a mesma coisa.
E a Uhum, gente, o que a gente puder fazer para que você seja ouvido, para que uhum, pessoas como você, um ser humano, seja ouvido, a gente vai fazer. uhum, Eu acho que não só eu, mas muitas pessoas aqui querem te conhecer. Quando acabar tudo isso, as pessoas vão querer te abraçar, uhum, vai querer ver você jogando basquete. uhum. Você é nosso convidado para o Instituto Olga Cos, você e sua mãe. Olha, Vini, que E eu legal. queria te dar parabéns pelo garoto que você é, Hum. mesmo. Você Garoto gostaria de lindo, falar né? mais alguma coisa? Só agradecer Só mesmo. agradecer mesmo. Hum. Foi importante para você, Vini? Uhum, Vou te dizer que pra gente aqui com certeza foi muito mais. A sua história é uma história muito linda e é. todos nós desejamos aqui para você que você alcance os seus objetivos, que você tenha sucesso na sua vida, que você continue amando loucamente essa sua mãe que é muito louca por você, Uhum, né? uhum, E muito obrigada pela sua participação. hum. Fala obrigado. De nada, Obrigado, né, de nada. Vini? Tá feliz, Vini? Uhum. E a gente aqui pode fazer algo por você? Olha lá, Vini, ó. Ah, Hã? hum. Ajudar a fazer a Ajudar a diferença, fazer né, a Vini? diferença. Né? Mas Vamos estar vamos fazendo. fazer a diferença. Juntos nós vamos fazer a diferença. Uhum, Você- Isso tudo vai ser gravado, já está sendo gravado, e a gente vai jogar no YouTube. E aí você compartilha com todo mundo que você quiser, você vai compartilhar a sua história, essa história de uhum, superação, vai mandar para a galera aí da sua escola, do Viu, basquete, Vini? todo uhum, mundo. E eu falo sempre para ele, né, que a gente vai fazer a diferença onde a gente for. E eu creio que a gente está fazendo a diferença hoje. Tá vendo, Vini? uhum, Você na minha barriga, mãe falou que Deus, que não venha ser só o Vini com uma deficiência, mas que nós viemos fazer a diferença onde nós colocamos os nossos pés e você só rodinha. E hoje a gente está fazendo, cara. Toca uhum. aqui, né? Pode ter certeza que vocês estão fazendo mesmo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Olha, chegaram muitos elogios aqui para você, Jane, pela mulher guerreira que você é, pela profissional incrível que você é, e mais do que isso, pelo ser humano que você é. Que a sua história não fique só aqui, que a sua história seja multiplicada em todos os lugares, que por onde você passar mesmo que você faça a diferença. Te parabenizar pela sua garra. Acho que isso não é nem questão de parabéns, acho que isso é uma questão de essa é você, essa é a sua essência, essa é a mulher batalhadora que você é, a fé que você tem, acho que move montanhas e acho que isso ficou muito claro para todo mundo. O Instituto Algacós e toda a equipe está de braços abertos para vocês no que vocês precisarem mesmo. Acho que o Vini falou uma coisa muito importante que é não tratar com preconceito. Ele tem voz para falar, ele é uma pessoa autônoma, independente. E com certeza você teve um papel muito fundamental e forte para a criação dele, assim. Eu fiquei emocionada em alguns momentos, é difícil a gente não se emocionar. A gente que faz essa mediação tem que ter uma força, eu não sei de onde vem, assim, mas queria de coração mesmo agradecer você, porque vocês enriquecem as nossas vidas e mostram pra gente que é aquilo, a gente tem os problemas, todo mundo tem. A gente não está numa vida para disputar quem tem mais ou menos problema, ou que o problema de um, a dor de um é maior que a do outro. Mas você colocou aí a sua história, né? Então, E assim, saber que tudo, né,
não colocar isso, né, como fosse um gráfico, eu sou melhor, o meu filho tem mais deficiência que a sua, não. Saber que ele tá ali que eles vieram para nós, né, e nós temos que arregaçar as nossas mangas, né, e mostrar para ele que esse mundo é lindo, sim, ter esse mundo lindo para ser explorado também, né, igual tem aquela, né, daquele exemplo da igualdade e equidade, né? Que a igualdade, ela coloca todo mundo no mesmo patamar, né? E a equidade, ela adapta as oportunidades, deixando elas justas, né? Então, é isso que eu sempre luto e luto sempre pelo Vini e pelas outras mãezinhas também que entram na minha vida, sabe? Mostrar isso, que os nossos filhos vieram, né? Estamos aqui para mover céu e terra, né? Não só por eles, mas para outros também, para outras mãezinhas, mostrar que tá bom, aconteceu tudo isso, bora lá, não dá tempo de chorar, de se lamentar, né? Porque não temos que parar por aqui, né? É só o começo, né? De uma linda história. E que E cada dia lembrar eu e o que Vinícius escrevemos um trajeto, parte, né? né? E que chorar Sim, muitas vezes faz parte, é normal isso, sim. Mas e eu eu, até escrevi uma poesia, né, para essas mãezinhas no dia. Aí por depois, favor, se eu puder estar lendo, depois não, agora é hora, é seu momento, por favor. então eu até escrevi aqui porque é, vai me faltar algumas palavras, mas eu até escrevi para não deixar passar. Pareço uma muralha em meio à guerra da vida, atingida por todos os lados, rachaduras em meio a remendos, até me desfazendo. Mas firma me perguntam, por que essa posição de sempre alerta? E pelas frestas observo que guardo e protejo. Algo que um dia Deus me delegou, alguém que acho frágil por sua forma física ou por sempre depender de mim. Como mostrar a essa pessoa seu potencial? Como deixar ir aquele corpo que me pede auxílio? Como deixar ir? Penso em estratégias dentro de mim. Como fazer a saída fácil para ambos? Tenho que delegar mais responsabilidades? Deixar ele escolher o que vestir ou o que comer? Absurdo, vestir, comer? Pois é, com as correrias do dia a dia, isso fica em segundo plano, pois é a rotina que impulsiona coisas maiores. É difícil, mas começando pelos detalhes, o resto se ajeita. Então, eu escrevi, né, na época que eu estava tendo essa partilha com essas mãezinhas, né, porque sempre, igual eu no começo, eu sempre colocava o Vinícius atrás de mim para que ele não visse os preconceitos, tudo que era atingido, né, referente a ele, e eu sempre coloquei ele atrás de mim para ele não ver, né? E a partir do momento que eu fui criando, tendo esse entendimento, eu falei, não, eu não posso deixar ele mais atrás de mim. Eu coloquei ele do meu lado. E a partir daquele momento que eu coloquei ele do meu lado, falei, Vinícius, é isso, é o mundo, né? Então, para ele ter essa visão do que realmente é o mundo e saber que ele tem que lutar assim pelos seus direitos, né? Apesar que tem muitas coisas ainda a gente ser conquistadas, né, nesse Brasil, né? Mas tem que partir de nós a diferença, né? Então eu faço a diferença na minha cidade, não, na minha casa, né? E queira eu fazer na minha cidade, no meu bairro, no meu país, né? Então, pela sua casa, e pelos que te rodeiam, já é um bom começo, né? Então, a partir do momento que eu coloquei ele de trás de mim, coloquei ele ao meu lado, ali, aí começamos a progredir, né? Então, a questão da maturidade dele vem também, né? Porque ele vê que as coisas não são fáceis, que eu não consegui as coisas de mão beijada, sempre teve luta, né? Apesar de ele ver isso, mas agora ele vê com mais claro, né? Ele vê com mais claridade o que é o dia a dia, né? Não é fácil, que a gente tem que lutar, né, pelo nosso espaço, né? Ele tem que lutar pelo espaço dele. Com Né? certeza. Olha,
Compartilhe com a gente depois esse seu poema. O Cauê falou, eu não sou pai, não sou mãe, mas tocou meu coração. Stephanie agradecendo por compartilhar, como todos os outros. Queria te agradecer mais uma vez, não vou me cansar de agradecer, que você conte com a nossa força, a força de todos aqui, para que a sua voz seja ouvida e que a voz e a fala do Vinícius seja ecoada por todos os cantos do mundo que a gente conseguir levar. Essa é uma missão do Instituto Olga Cos, essa também é um dos propósitos do projeto Expansão em Movimento, é dar voz a eles, é dar forças a vocês e gerar equidade. A gente não é a favor do empoderamento, a gente é a favor da equidade. Que enquanto tivermos empoderamento, a gente vai continuar tendo grupos querendo mostrar mais força. E agora é hora de darmos as mãos, quebrar as barreiras do preconceito e dizer que juntos somos mais fortes. E nós, no Instituto Olga Cos, estamos com você, Jane, com você, Vini, e com todos que aqui participaram. Eu que agradeço a oportunidade de estar fazendo parte de tudo isso, dessa história, né? Nossa, eu fiquei muito feliz do Luan ter me convidado, ter falado, né? O Luan está aqui ouvindo. Eu que agradeço ele muito também por ter me dado esse espaço, né? Ele participou um pouco da minha formação também. E ele viu, né, o trajeto que eu passei e aonde que eu cheguei agora, né? Por pouco tempo de formada, tenho, né, trabalho em 4 locais, né? E para ver, né, eu falei, não o peso, né? As coisas que eu trago, né? Da questão da vivência com o Vini, né? Então, não foi nada em vão, né? Então, a gente foi abrindo portas e abrindo, né, uma atrás da outra. Eu falei assim, nossa, parecendo as Júlias, né, trabalhando em 4 lugares. Mas eu falei, é um prazer, sabe, estar auxiliando. Eu falei, não, nenhum trabalho, sabe, é um prazer estar fazendo a diferença na vida dessas crianças. E todas que eu atendo, eu vejo um pedaço do Vinícius nelas, né? Então, eu vejo o Vini em cada uma. E se fosse o Vini aqui, né? Então, eu dou o maior... eu coloco, né? Eu vejo ali as mãezinhas e tem algumas que falam para mim, nossa, Jane, às vezes, né? Falando das rodinhas delas ali, se lamentando, né? E aí, um dia, a minha patroa do consultório falou assim, olha, Jane, conta um pouquinho, né? Da sua vida com o Vini. E aí eu contei, ela falou assim, meu Deus, como assim, né? A gente só está falando, né, da questão do horário, de como que a gente faz para arrumar a casa, né? Eu falei assim, a casa a gente arruma à noite quando chega. E ela falou assim, que força é essa, né? Mas não é questão, quando a gente faz com amor e sabendo que tem a troca, né? E sabendo que você está beneficiando outras pessoas, é muito mais gratificante, né? Então eu durmo feliz, acordo feliz, sabendo que a gente está aqui nesse mundo não em vão, né? Ninguém tá, com certeza Não. ninguém tá. Algumas pessoas falam que você vai fazer no mundo, eu vim a passeio, mas é um passeio, mesmo assim é um passeio produtivo, né? Sem palavras mesmo. Queria agradecer em nome do Instituto a sua participação. Para você, pessoal que está aí, nos vemos na próxima semana. Na próxima semana não, nos vemos agora na quinta-feira, já temos outro encontro. E Jane, você me deixa sem palavras e conte conosco. Vini, foi um prazer a sua participação aqui. Obrigada mesmo pela sua participação. Liga pra gente, conversa com a gente, procura a gente nas redes sociais. Rosângela, meninos, Libras, gratidão. Boa noite. E ó, o pessoal tá querendo saber, Jane, como é que te encontra nas redes sociais? É fácil. É Jane, JSS. Aí vocês me encontram lá. Também tem Jane _ psicopedagoga. E aí, me encontrando, depois vocês encontram o Vini lá também, que o Vini também tá lá, né, Vini?
Com certeza, com Eu certeza. agradeço a todos que fizeram parte aqui, escutaram um pouquinho da minha história. Espero que tenham feito a diferença, pelo menos na vida de algumas pessoas aqui, né? Que não seja em vão. Que isso venha se multiplicar, que não só fique em minha vida e na vida do Vini, né? Mas que cada um fizer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa, o mundo se torna cada vez mais habitável, vamos dizer assim, né? Porque o que estamos vivendo hoje, né? Não está sendo fácil, né? Não, com certeza não. Esperamos de você e de todos aqui um mundo muito melhor, com certeza. Esse foi mais um encontro do Expansão em Movimento com a Jane e o Vini. A gente se encontra no próximo. Desejo a vocês uma ótima noite. Muito obrigada. Não, muito obrigada, Tchau, gente. Jane. Tchau, Tchau, muito Parabéns. obrigada. Gratidão, pessoal. Fiquem todos com Gratidão. Deus e um Boa beijo noite. grande para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau. Obrigada. noite. Obrigada.